Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já e como sempre, agradecendo todos aqueles que participam do canal, contribuem com o canal e divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. É muito importante a divulgação. Continuo pedindo, divulgue o meu canal nos grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todos os lugares, principalmente nas paróquias. É muito importante tanto o meu canal como os demais canais católicos, do Cláudio Campos, do Robson 2.0, do André Gilano, do Universo Católico, de Leigo para Leigo, enfim, todos os canais católicos. É muito importante a divulgação. E se inscreva no canal, não adianta assistir apenas os vídeos, tem que se inscrever no canal, apertar no sininho para receber as notificações tanto das lives como de novos vídeos também. Meu Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos o like aqui no vídeo, que ajuda na relevância dentro da plataforma do YouTube. Quem tiver dificuldades com o meu Apoia-se, tem o link do PayPal, que também está aqui na descrição do vídeo. Minhas redes sociais, além aqui do meu canal no YouTube, eu tenho lá o perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Também eu tenho a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, onde eu disponibilizo todo o material, artigos, vídeos, enfim, tudo, é tudo de graça, gente. No Twitter também, C Macabeus. Quem quiser acessar o Twitter, fica à vontade, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá eu também disponibilizo todos os vídeos, todos os meus artigos, todo o meu material. Pessoal, hoje eu quero continuar falando do professor Emílio. Quem não conhece o professor Emílio, assista alguns vídeos que eu fiz a respeito do cidadão aqui, né, neste canal. Professor Emílio é aquele católico sedevacantista, é uma nova modalidade agora, né, do sedevacantismo, no qual ele diz, e ele inventou na cabeça dele, que o Papa é Bento XVI, que o Papa Francisco, na verdade, não é um Papa, é um antipapa, é o anticristo, é a besta apocalipse, é qualquer coisa. E como todo bom protestante, porque ele prega o apocalipse protestante, o professor Emílio diz que o Papa é a besta do apocalipse e se utiliza de subterfúgios protestantes para, né, perseguir o Papa Francisco. Infelizmente ele faz isso, usando o que? A velha tática protestante, pegar o Apocalipse, retirar do cânon bíblico e começar a fazer o que? Especulações. O que significa isso? É abrir qualquer página do Apocalipse, ver lá o cavalinho verde e falar isso aqui é o Papa da Igreja Católica. Isso significa o quê? Que o professor Emílio também prega o Apocalipse protestante. Tá? O Apocalipse protestante é baseado em cima de embustes e sofismas, minha gente. O que eu vou fazer hoje? Eu vou explicar o que a Igreja Católica diz a respeito de revelações particulares. Por quê? O que o professor Emílio prega é nada mais, nada menos do que uma revelação particular, ou revelações particulares. Ele pega revelações de supostos videntes católicos, supostas aparições marianas, que a igreja nem bateu o martelo se realmente aquilo foi real ou não. E assim ele inventa, dentro da cabeça dele, uma história, né, contra o Papa Francisco e tenta unir essas revelações as profecias do Apocalipse, desconsiderando todo o contexto histórico que eu já expliquei em vários vídeos aqui no meu canal. Hoje eu vou aqui expor o que a igreja pensa a respeito de revelações particulares, assim como as revelações que o seu Emílio, né, o seu professor Emílio prega no seu canal. Então vamos partir para a próxima cena. E aqui eu já tenho o PDF pronto, tá? Para que o ouvinte possa ter um entendimento melhor a respeito disso e também, né, se defender dessas mentiras, dessas heresias, desses sofismas também, né? Só que são sofismas protestantes. Como eu falei, um sofista nem sempre ele se utiliza de argumentos reais, ele pode se utilizar de argumentos falsos para tentar assim, né, defender o seu ponto de vista. Gente, eu vou colocar aqui o que diz a Congregação para a Doutrina da Fé, né? Quem, né,
conhece um pouco a respeito da Igreja Católica sabe o que significa a Congregação para a Doutrina da Fé. Normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações, tá? Antes de começar a expor o que diz a Congregação para a Doutrina da Fé, eu vou expor aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo diz assim: já não haverá outra revelação. Por aí já consegue identificar que o professor Emílio tem sérios problemas com a doutrina católica. O Catecismo diz assim: portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja não espera nenhuma revelação pública mais, né, antes da aparição gloriosa de Jesus Cristo na ressurreição dos mortos. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada. Olha só que interessante isso aqui. E esta revelação, a fé cristã apreender, né, gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos, tá? Eu pulei aqui, pera. E está reservado, vou colocar de novo aqui que eu pulei o reservado aqui, tá pequeno para que eu possa ler. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui de novo, vamos lá. E está reservado à fé cristã apreender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, tá? Ou revelação particular, revelações particulares. Isso aqui é muito importante, gente, porque é exatamente isso que o professor Emílio prega. Algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da igreja. Algumas foram reconhecidas pela autoridade da igreja, todavia não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, mesmo que uma revelação particular seja reconhecida pela autoridade da igreja, ela não pertence ao depósito da fé. O católico ele não é obrigado a acreditar em nenhuma aparição mariana, nem Fátima, nem Guadalupe, enfim. Não é obrigado, porque não pertence ao depósito da fé. Todavia, é lógico que não tem nenhum católico que não acredite, por exemplo, em Fátima, em Guadalupe, em Lourdes, porque tudo que foi profetizado ali aconteceu, tá? Continuando, o seu papel não é, né, aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la. Entenda, né? É para ajudar a vivê-la mais plenamente. Então, nenhuma revelação particular pode contrariar o que já foi revelado e não pode revelar algo a mais do que já foi revelado. Tá? Não estou pregando só a escritura, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando sobre revelação. Nenhuma revelação privada ela pode, né, contrariar uma revelação que a igreja, né, já bateu o martelo que aquilo é real. Tá? Ela não vai completar aquilo, tá? E não vai modificar também. Vamos continuar aqui. Então, voltando aqui, essa revelação privada ela pode apenas ajudar a compreender aquilo que já foi revelado, tá? Compreender aquilo que já foi revelado, aquilo que está no depósito da fé da igreja. Numa determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que, nestas revelações, constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à igreja. E termina aqui o catecismo falando assim:
A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. Olha só que interessante, né? A fé cristã não pode aceitar nenhum tipo de revelação que pretende corrigir uma revelação de Cristo, de que Cristo é a plenitude, tá? É o caso de certas religiões não cristãs e de seitas também, tá? Aí o professor Emílio pode falar, não, o que o catecismo está falando aí é sobre negar que Cristo, por exemplo, seja o Messias, que Cristo seja Deus, tá? Cristo ele revela, quando ele edifica a igreja sobre a pessoa de Pedro, ele revela que jamais as portas do inferno iriam prevalecer sobre a igreja. Essas revelações aí do professor Emílio contraria, tá, a revelação de Jesus Cristo, tá bom? Então nenhuma revelação pode contrariar outra revelação. Dizer que o Papa Francisco é antipapa e que, né, a igreja, por exemplo, está sem papa, ou o papa é o Bento XVI, é dizer que as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja. Agora vamos à congregação, tá, para a doutrina da fé. O que diz a congregação para a doutrina da fé? Gente, esse PDF vai estar disponível lá no grupo do WhatsApp. Aqui tem também o link para que o ouvinte possa acessar, né, o site do Vaticano. A congregação para a doutrina da fé ocupa-se das matérias relacionadas com a promoção e a tutela da doutrina da fé e da moral. E, além disso, é competente para o exame de outros problemas ligados à disciplina da fé, como os casos de pseudo-misticismo. Olha aqui. Pseudo-misticismo. De aparições, olha aqui, afirmadas, tá? De visões e mensagens atribuídas a uma origem sobrenatural. Então o texto aqui está falando exatamente sobre revelações particulares, tá? Em conformidade com esta última delicada tarefa confiada ao dicastério, há já mais de 30 anos foram preparadas, aqui eu não vou saber ler porque está em latim, gente, tá? O documento aqui, né? Foram preparadas as normas, né? O modo de proceder e discutir sobre as aparições e as revelações, tá? O documento, aqui, ó, o documento deliberado pelos padres na sessão plenária da congregação foi aprovado pelo servo de Deus Papa, quem que é o Papa aqui, ó? Paulo VI, tá? No dia 24 de fevereiro de 1978 e, né, consequentemente, emanado pelo dicastério, tá? No dia 25 de fevereiro de 1978, nessa época, as normas foram enviadas para conhecimento dos bispos, sem proceder a sua publicação oficial. Também foi em consideração do fato de que elas dizem, né, respeito em primeira pessoa os pastores da igreja. Vamos continuar lendo o que diz aqui, né? A Congregação para a Doutrina da Fé. Como se sabe, com o passar do tempo, o documento foi publicado, né, em algumas obras sobre esta matéria, em mais de uma língua, mas sem a autorização prévia desse dicastério competente. Hoje é necessário reconhecer que os conteúdos principais desta importante medida normativa são de domínio público. Portanto, esta congregação para a doutrina da fé considerou oportuno publicar as
mencionadas normas, encarregando-se de uma tradução das mesmas nas principais línguas. Na atualidade, da problemática de experiências relacionadas com fenômenos sobrenaturais na vida e na missão da igreja foi realçada também recentemente pela solicitude pastoral dos bispos reunidos, na Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos pela Palavra de Deus, em outubro de 2008. Tal preocupação foi recolhida pelo Santo Padre Bento XVI. Isso aqui é importante, gente, por quê? Bento XVI, o cardeal Ratzinger estava na parada, né? E o Bento XVI é o tal, né? Na verdade, é usado, né? É o Papa usado, ele é emérito. O Papa emérito, ele é usado pelo professor Remílio para colocar aí os católicos contra o Papa Francisco. Continuando aqui, ele diz assim, né? Inserindo-a no horizonte global da economia da salvação, no trecho importante da exortação apostólica pós-sinodal, o Verbum Domini, parece oportuno recordar aqui tal ensinamento do pontífice, que se deve acolher como convite a prestar a conveniente atenção àqueles fenômenos sobrenaturais aos quais se dirige também a presente publicação. Presta atenção agora no que diz aqui. A igreja, olha aqui, a igreja, tá? Não é o professor Emílio, não é o Cris Macabeus, é a igreja. Exprime a consciência de que encontrar com Jesus Cristo diante da palavra definitiva de Deus, ele é o primeiro e o último. Ele concedeu à criação e à história o seu sentido definitivo. Por isso somos chamados a viver o tempo, a habitar a criação de Deus no interior deste ritmo escatológico da palavra. E aqui ele vai colocar as palavras de São João da Cruz. São João da Cruz expressou esta verdade de modo admirável. A partir do momento em que nos ofereceu o seu Filho, que é a palavra singular e definitiva, disse-nos tudo de uma única vez nesta palavra única. E nada mais tem a dizer. Com efeito, aquilo que um dia dizia parcialmente aos profetas, disse-o inteiramente no seu Filho, doando-nos este tudo, que é o seu Filho. Por isso, quem ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não apenas cometeria uma insensatez, mas ofenderia a Deus, porque não fixa o seu olhar unicamente em Cristo e continua a procurar realidades diversas e novidades. Isso aqui é São João da Cruz dizendo que a palavra inteira é Jesus Cristo, tá? Essa de ficar procurando visões e revelações, infelizmente, né, ofende a palavra e ofende o próprio Deus, tá? Vamos continuar aqui, ó. Tendo presente quando dissemos acima, o Santo Padre Bento XVI revela: o Sínodo recomendou que se ajudassem os fiéis a bem distinguir a palavra de Deus das revelações particulares, tá? Isso aqui é o Bento XVI, gente, é o cardeal Ratzinger falando, né? Cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Ele cita aqui o Catecismo da Igreja, que eu citei lá em cima. O valor das revelações privadas é essencialmente diverso do da única revelação pública. Esta exige a nossa fé, de fato nela, por meio de palavras humanas e da mediação da comunidade viva da Igreja. Fala-nos o próprio
Cristo, né? O próprio Deus, na verdade, desculpa, o próprio Deus aqui. O critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo, tá? O critério da revelação privada é a orientação para o próprio Cristo. Quando ela nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo. Isso aqui é importante também, você entender o que está falando. Quando essa revelação se afasta de Cristo, ou nos afasta de Cristo, tá? Não vem do Espírito Santo. Quando você diz que o Papa não é Papa, está te afastando de Cristo, minha gente. Quando você fala que as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja, está realmente te afastando de Cristo, né? E continuando aqui, né? Que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada é uma ajuda para a fé e manifesta-se como credível precisamente porque orienta para a única revelação pública, ou seja, ela tem que orientar uma revelação pública já, tá? E não contrariar essa revelação, ou nem completar esta revelação. Por isso, a aprovação eclesiástica de uma revelação privada indica essencialmente que a respectiva mensagem não contém nada que contradiga a fé e os bons costumes, tá? Não contém nada, não pode conter nada que contraria a fé e os bons costumes. Dizer que o Papa não é Papa é contrariar os bons costumes, contrariar a nossa fé. A fé na igreja, a fé no conclave, a fé na revelação de Cristo, na edificação da igreja, gente. É lícito torná-la pública. Olha só, é lícito torná-la pública e os fiéis são autorizados a prestar-lhe de forma prudente a sua adesão. Uma revelação privada pode introduzir novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas. Pode revestir-se de um certo caráter profético, né? E ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso, ela não deve ser descuidada. É uma ajuda que é oferecida, mas da qual não é obrigatório fazer uso, tá? Essa revelação privada pode ser até uma ajuda, contanto que não contrarie nada que já foi revelado, nenhuma promessa de Deus, tá? Nem os bons costumes, não pode contrariar. Se isso não acontecer, ela pode sim ser usada, mas no qual, né, não é obrigatório para o católico. Contudo, deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho, né? Que são o caminho permanente da salvação para todos, tá? E aqui eu deixo no PDF o link para acessar o site do Vaticano. E para terminar aqui, agora eu vou falar exatamente sobre o Apocalipse. Eu falei sobre revelações privadas, revelações particulares, tá? Porque a maioria dessas revelações tenta, né, completar o Apocalipse, acrescentar algo no Apocalipse de João, tenta aí, que o professor Emílio aí, ele já está fixando data para a volta de Cristo, fixando, né, datas para o Apocalipse, diz que agora é o momento do Apocalipse, contrariando tudo que Jesus Cristo pregou a respeito do próprio Apocalipse. Mas vamos lá, né, uma palavra do magistério sobre a fixação de tempo do anticristo e do juízo, tá? O que diz o magistério da igreja? Com efeito, em 1516, sob Leão X, no Concílio Ecumênico de Latrão, emitiu-se a Constituição Supremos. Gente, eu não sei ler latim não, tá? Então tá aqui, quem quiser ler, tá? Em que se decreta a proibição de fixar a data da vinda do anticristo e do juízo final, tá? Então, Leão X, ele, né, emitiu um documento no Concílio Ecumênico de Latrão que proíbe
católico de fixar data para o aparecimento do anticristo e também do juízo final. O que o professor Emílio faz, gente? Ele fixa a data para o aparecimento do anticristo. Aliás, ele diz que já apareceu praticamente, que é o Papa Francisco, né? Vamos continuar aqui, tá? O que diz o documento? Ordenamos a todos aqueles que exercem o ofício da pregação ou que, né, exercitarão no futuro, que não se avorem a fixar em suas pregações ou em suas afirmações um tempo determinado para os males futuros. Aqui, ó. O que o professor Emílio faz, gente? Exatamente contraria esse documento. Seja para o advento do anticristo, tá? Que eu não vou entrar nessa questão do que é anticristo hoje, eu já expliquei isso em diversos vídeos. Seja para o juízo final, visto que a verdade disse: não vos pertence saber o tempo nem o momento, que o Pai revelou a sua potestade. Tá aqui o documento, tá? Eu já coloquei nesse vídeo o catecismo da igreja, tá bom? Eu coloquei a opinião da Congregação para a Doutrina da Fé, já coloquei até São João da Cruz aqui falando, e também a opinião do Cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, que é o Papa Emérito, tá? Que é usado pelo professor Emílio. E também aqui eu terminei com o próprio magistério da igreja, o Concílio de Latrão, o que diz aqui Leão X, né? Enfim, né? O que ele diz a respeito de fixar data para o aparecimento do anticristo, para a vinda de Cristo e, né, acontecimentos futuros, tá bom? Gente, esse é o penúltimo vídeo que eu estou fazendo a respeito do professor Emílio, tá? Então tem mais um vídeo que eu vou explicar o que é igreja. Eu não sei se semana que vem eu consigo publicar esse vídeo. O que é igreja? A igreja existe a igreja falsa, como ele prega? Existe a igreja real, a igreja verdadeira, né? Ele diz que a igreja de Bergoglio, né? A falsa igreja de Bergoglio, a igreja verdadeira é a igreja do Papa Bento XVI. Existe essa divisão dentro da igreja? Existe um papa contra o outro dentro da igreja? As portas do inferno prevaleceram sobre a igreja? Tá? Eu vou mostrar no próximo vídeo a respeito do professor Emílio o que é uma igreja e que não tem como existir essa tal da igreja falsa que ele está pregando por aí. Então, revelações particulares, gente. Tá, eu não vou falar que isso não existe, tá, na história da igreja. Revelações particulares. Existe. Se você pegar a Fátima, por exemplo, Fátima foi lá revelações particulares, tá bom? Mas a igreja ali, a igreja estudou aquilo, né? E tudo que foi profetizado ali aconteceu. Lourdes também foi ali uma revelação particular, né? Guadalupe também, só que assim, é interessante, eu já expliquei a respeito dessas revelações. Sempre tem um milagre, né? Nunca essa revelação vem apenas assim, Nossa Senhora pedindo para, né, revelando algo a uma pessoa, principalmente, né, as crianças, sempre aparece uma criança na história, tá? Nossa Senhora revelando, pedindo para se calar, não dizer isto ao clero, e não vem nenhum sinal, tá? Toda revelação particular, gente, principalmente nas aparições marianas, tem o sinal, tem o milagre. Todas. Se você pegar a La Salete, não teve sinal nem milagre. Pegar essas revelações do professor Emílio aí, que ele vai buscar aí com os videntes católicos, enfim, não tem nenhum milagre, nenhum sinal. Eu desacredito, tá? Eu não acredito em nenhuma revelação particular que não tenha o sinal e não tenha o milagre, tá bom? Pessoal, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E também nos demais canais católicos, tá? Não só no meu. Aperta no sininho. Quem puder contribuir aí com o meu Apoia-se, eu agradeço de coração. Tá aí o link tá na descrição do vídeo. E também tem o link do PayPal. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal aí, tá bom? Tem minhas redes sociais. Lá, além do meu canal no YouTube, tem também o meu Twitter e também a minha página lá no Facebook. E
se tudo der certo, a partir do mês que vem já vai estar no ar o meu novo blog, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.